Olá, irmãos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, a gente vamos analisar o vídeo do César Cavalcante, né? Esse que você está vendo aí na tela. E o tema é sobre questão da lei de Deus, né? A lei de Deus, de Moisés, os 10 mandamentos, foi abolido? Não precisa mais guardar os 10 mandamentos? Então, irmãos, nós temos que ter cuidado com esses homens cheios de conhecimentos, né? A Bíblia diz lá que a gente vamos estudar sobre isso aí. A Bíblia diz que não se torne sábio demais. Porque se você se tornar sábio demais, você vai ser sábio aos seus próprios olhos. Você vai perverter o evangelho, né? Então depois nós vamos estudar sobre isso aí, para você entender o que é ser sábio demais. E também a Bíblia fala sobre não ser muito justo, né? Muito justo. Então isso eu vou explicar para você depois, certo? Nós devemos ser justos diante de Deus, mas não seja muito justo a ponto de você fazer os irmãos tropeçar. Então nós vamos entrar nesse assunto depois. Então, todos aqueles que falam que a lei foi abolida, não precisa mais guardar a lei, temos que ter cuidado, amados irmãos, com os falsos mestres, os estudados em muitas teologias, muito conhecimento, tá bom? Então vamos acompanhar esse vídeo aqui, tá? Vamos lá. Então, irmãos, nós vamos lá direto no YouTube e vamos analisar essa live do César Cavalcante, ok? Vamos lá. Me acompanha aí todo esse assunto aí e vamos aqui discutir o assunto, né? Sobre questão, sobre o que César Cavalcante ele vai falar, tá bom? Vamos lá. Vamos acompanhar aqui. Que é esse vídeo aqui, ó. Vamos lá. Ter fé e conhecer Jesus Cristo me trouxe conforto nos momentos mais difíceis. Você também pode sentir isso. Eu sou um missionário da igreja. A solidão pode parecer difícil. Às vezes, parece que ninguém se importa. Passar essa propaganda aqui. Mas você nunca está sozinho, Deus está sempre ao seu lado. Ter fé e conhecer Jesus Cristo me trouxe conforto nos momentos mais difíceis. Você também pode sentir isso. Eu sou um missionário da igreja de Jesus. Que está travando aqui. Hoje vivemos debaixo da lei ou da graça? 4 minutos. Vamos lá. Hoje nós temos uma teologia, a teologia da dispensação, para quem não conhece, é uma teologia que defende que nós vivemos num tempo em que... Bom, amados irmãos, esse daqui que vocês estão vendo, né? Ele falou que não é para adorar Jesus, né? Esse daqui é terrível, irmão. Essas pessoas do hebraico, do grego, misericórdia. Então ele fala que não é para adorar Jesus, misericórdia. Então eu quero dizer aos irmãos que eu estou para confirmar a verdade que está na Bíblia, ok? Que ele vai falar aqui sobre o César Cavalcante, tá bom? Vamos lá. Aquilo que vivia-se num outro tempo já não faz parte dessa realidade nossa. Vivemos num tempo da graça, né? Do perdão de Deus, do amor de Deus, né? Da misericórdia de Deus, revelada através da pessoa de Cristo à humanidade. E por esse motivo acredita-se que não precisam mais cumprir os mandamentos prescritos na Torá. E diante da minha defesa hoje, isso é um equívoco muito grande. Porque a graça, ela nunca anulou a lei. Porque a graça... Olha só, pura verdade, hein? Pura verdade o que ele está falando aqui, ok? Pura verdade.
Está escrito, viu? Está escrito na Bíblia, tá? Que eu vou mostrar para você depois. Hebraico, o pastor aqui é professor de hebraico, pastor César. O Hesed, a bondade e a misericórdia do Eterno, sempre existiu. Em Lamentações 3:22 vai dizer que a causa de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Então essa graça, ela sempre existiu, sempre esteve presente. Lógico que agora, revelada através da pessoa de Cristo, né, nós podemos desfrutar de uma comunhão com o Eterno. Só que aquilo que nos aproxima do Eterno é o mitzvah, é o mandamento. Né, da palavra tsivá no hebraico, que é a conexão. Sem mandamento não há conexão com o Eterno. E sem o mandamento, eu também não sei o que é pecado, porque Rav Shaul, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que pecado é transgredir o mandamento, é transgressão da lei. Então, se não tem lei, já não existe mais pecado. Se não existe pecado, para que o sacrifício? Pura verdade o que ele está falando, ok? Está na Bíblia, ok? De Jesus. Então eu defendo que, mesmo nesse período que a graça foi revelada, nós precisamos sim do mandamento. Porque sem o mandamento não há uma melhoria para a sociedade. Eu vou falar que pode se roubar, pode matar, pode adulterar, pode fazer essas atrocidades, tendo uma fé na graça. Ele fez tudo por mim, eu não preciso. Então uma palavra que eu quero colocar aqui é a própria palavra de Jesus, né? Pois não, fique à vontade. A palavra de Jesus é Mateus 5, Mateus capítulo 5, no verso ali 17. Mateus 5, 17. Né? O próprio Jesus, ele vem dizendo, né, essa questão, que está escrito bem aqui claro. Né? Tem coisas que não precisa do hebraico nem do grego, tá claro. Ó. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir, né? E eu vou continuar. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nenhum jota ou tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, a minha defesa é baseada nisso. Os homens hoje violam os mandamentos, ainda que pequenos, porque eles acham que não tem importância. Só que... Verdade. Quando você analisa quais são os menores mandamentos, quais são os menores que Jesus falou aqui, e se você não tomar o cuidado de cumprir os menores e ensinar os homens, será chamado mínimo no reino dos céus, menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então hoje eu vejo que os homens estão ensinando que não precisa cumprir nada, que a graça já resolveu tudo, e isso não é uma realidade, porque aumenta-se o número dos cristãos no Brasil e aumenta a violência, aumenta o ódio, aumenta a inadimplência, aumenta tudo que a gente tem visto aí de catástrofe. E a terra não tem sido, vamos dizer assim, melhorada pelas ações dos cristãos. Então, com todo o seu discurso expositivo. Então, meus amados irmãos, né, o que ele falou é tudo verdade, tudo é coisa séria, né? A lei foi abolida, se a lei foi abolida, aí você vê a violência, pastores na polêmica, pastores no pecado, não se arrepende, continua no pecado, porque a lei foi abolida. A violência dentro das igrejas, a confusão, a polêmica, está demais. Porque não precisa mais guardar a lei. Então, está acontecendo, é triste, amado. E olha só o que César Cavalcante vai falar. Veja a loucura que o César Cavalcante ele vai falar, tá? Então, vamos lá. Segundo aquilo que o senhor crê e acredita, hoje vivemos debaixo da lei. Também. Tá claro isso. Tá certo. O tempo foi dado ao nosso amigo, ao nosso... E eu falando para os irmãos, né, por exemplo, tudo que ele falou aqui, tudo que ele falou, se eu tivesse aí, eu concordaria com ele. Se eu tivesse, né, em debate com ele, eu concordaria com tudo que ele falou, certo? Vamos lá. Convidado ao pastor Rafael, 4 minutos agora, e tem do outro lado o pastor César Cavalcante, que vai defender a sua postura, sua posição teológica, aquilo que crê, acredita, como vê, enxerga as escrituras. Pois não, pastor César? Bom, vamos lá. Jesus Cristo é o mediador. Aí agora
vem a teologia, né? Vai perverter a palavra de Deus, né? São homens que não entendem o que diz e nem o que lê, porque são sábios demais, né? Vamos lá. Da nova aliança, e nós vivemos, nos movimentamos nessa nova aliança. Eu vou deixar alguns textos, imagino que todos eles são de conhecimento do pastor Rafael, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 6 a 8, fala que nós somos ministros da nova aliança, não da antiga. Romanos, capítulo 3, versículo 20, diz textualmente, pastor, que ninguém será justificado pelas obras da lei. Diz assim o texto bíblico, ninguém será justificado pelas obras da lei. Romanos 3, 20. No 28, diz assim, concluímos que a salvação é pela fé, totalmente independente das obras da lei. Outra versão, concluímos, pois, que a salvação é pela fé, independente das obras da lei. Bom, é exatamente aí que eles usam esses versículos isolados, né? A salvação é só pela fé. Não precisa das obras da lei, não precisa das obras de Deus. Irmão, isso é uma grande loucura. Nós temos que conhecer tudo que está na Bíblia sobre a lei. Então, eu vou mostrar para vocês aqui em Romanos. Por que é que ele não mostra o outro texto de Romanos? Então, me acompanha aqui.